Alunos do Macau, professor Antônio Marcos, oitava aula de História, sexto ano A, sexto ano B. O assunto Mesopotâmia, aula 3. Vamos finalizar hoje Mesopotâmia. Então, vamos dar um abraço aqui para quem já completou as 6 atividades. Sexto ano B, o Cauã Evangelista Leite. Abraço, Cauã. A Letícia Rodrigues dos Santos. Abraço, Letícia. Maria Eduarda Costa Pires, abraço. Renato Almeida dos Santos, abraço. Sara Silva Gouveia, abraço. Abraço para a galerinha pesada do sexto ano B. Então, aí a nossa escola, o Macau, apareçam para saber como está o andamento das notas de vocês. Estamos aqui de segunda a sexta-feira no turno matutino. Vamos lá. Então, meus alunos, nós vamos para a terceira aula de Mesopotâmia, um assunto que nós começamos lá com o mapa, mostrando toda a região da Mesopotâmia que corresponde hoje ao país chamado Iraque. E hoje nós vamos falar sobre dois povos, os assírios e os neobabilônicos, que passaram pela Mesopotâmia. Já comentei para vocês que a Mesopotâmia foi ponto de passagem de inúmeros reinados, mas como era uma área bem localizada, sempre surgia um reino mais forte que destruía o que estava ali instalado. Vamos lá. Os assírios. Os assírios ficaram conhecidos por integrarem uma sociedade guerreira, cruel e implacável. Os assírios são conhecidos na história como o primeiro reino que teve um exército organizado, um exército que tinha uma certa hierarquia, um exército que era composto por cavalaria, uso de arma de ferro, de cobre, estanho, e eles, através desses armamentos e através também da sua hierarquia e da sua ótima organização, acabaram dominando vários povos e criaram um reino gigante. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhada no mapa, tá? No auge do poder, controlava o Chipre, Egito, Mesopotâmia e a região hoje ocupada pelo Estado de Israel. Daqui a pouco tem um mapa. Os assírios eram extremamente intolerantes com os povos vencidos. Como assim, professor? Quando os assírios dominavam determinada região, eles utilizavam de tortura para com seus povos dominados. Quando não, eles deportavam uma população inteira de uma região para outra. E isso era muito ruim para as populações que estavam ali instaladas. Já imaginou, meu aluno, do nada vinha uma carta para a tua casa dizer que você não vai morar mais ali, você vai morar em qualquer lugar do Maranhão? Você não vai gostar. Por quê? Porque ali você já tem seus amigos, ali você já é acostumado, mas os assírios faziam isso. Quando eles dominavam uma determinada região, eles deportavam a população que estava ali para qualquer outro lugar. Vamos lá. Aí o mapa, nesse mapa você está vendo de verde o tamanho do Império Assírio, gigante, tá? Como é que eles construíram esse império? Bem, eles construíram esse império baseado no uso da sua parte militar, né? A cavalaria, o uso de arma de ferro, coisas que as populações da época não conheciam. Acharam uma grande novidade, mas quando eles dominavam determinada região, eles utilizavam de muita violência para com os povos dominados, e quando não, como eu já comentei, eles deportavam a população de uma região para outra. Então, aí o tamanho do império dos assírios. E ali de azul, só para comparar, você está vendo o tamanho do império dos babilônicos, que é ali de azul bem pequenininho, né, que é do rei Hammurabi, e ali o dos sumérios, ali o tamanhozinho dos reinos dele, até porque os sumérios eram formados por várias cidades pequenas, os sumérios que são aqueles da escrita cuneiforme. Vamos lá. A cavalaria assíria, que era uma das partes integrantes do exército assírio, causou muito medo para com os povos dominados, porque a cavalaria era usada como também forma de tortura. Eles utilizavam de várias formas de torturas, que eu não vou comentar agora, né? Mas as populações dominadas ficavam com muito medo quando os assírios chegavam lá, ou quando eles tinham notícia de longe que o exército assírio estava chegando, porque eles sabiam que coisa boa não ia vir, né? E aí vamos comentar sobre os assírios e o que tem na tua Bíblia, né? Lá no livro de Reis e Isaías, na tua Bíblia, tem falando sobre os assírios. Como assim, professor?
O reino de Israel foi destruído pelos assírios em 722 AC antes de Cristo, tá? Ele foi destruído, você sabe, lá na tua Bíblia, ou através da novela da Rede Record, O Rico e Lázaro, ou outras novelas, que o reino de Israel estava ali instalado, mas só que eles estavam começando a fazer práticas de coisas que Deus não gostava, e aí eles acabaram não se atentando para a chegada dos assírios na região. E aí os assírios chegaram na região e capturaram o reino de Judá, a Samaria, que são o pessoal samaritanos, e esses povos foram levados para o exílio, foram deportados. Mais de 100 anos depois, a Babilônia conquistou o reino de Judá, exilando a maioria de seus habitantes, destruindo Jerusalém e o templo, que nós vamos falar daqui a pouco, no rei Nabucodonosor. Então, assírios. O que Assírio tem a ver muito com a Bíblia, em especial com o Novo Testamento? Gente, lá no Novo Testamento você vê Jesus comentando sobre os samaritanos. Bem ali está o nome deles ali, tá? Quando Jesus fala sobre os samaritanos, ele dá a entender que os samaritanos eram pessoas que não eram bem-vindas naquele local. E realmente eles não eram bem-vindas. Onde Jesus nasceu, existia uma divisão entre o pessoal escolhido, que eles se achavam os escolhidos por Deus, que era o pessoal da época de Abraão, de Moisés. Eles se achavam judeus, e eles faziam uma diferença com relação aos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Samaritanos era um dos povos que foram deportados pelos assírios. Os samaritanos viviam na mesma região onde Jesus nasceu, que é a região de Jerusalém, a região ali do povo de Israel. Mas só que os samaritanos, como eles foram deportados pelos assírios, quando eles voltaram para a terra deles, que quando os assírios foram derrotados, vários povos voltaram para suas terras, eles não foram mais bem recebidos na sua terra. Por quê? A população que estava lá não acreditava mais que eles adoravam Deus, o Yahvé, o Jeová. E aí eles passaram a tratar mal os samaritanos, mesmo os samaritanos sendo da mesma origem deles. É por isso que na Bíblia os samaritanos são excluídos da sociedade onde Jesus nasceu. Jesus é a pessoa que vai integrar os samaritanos à sociedade. Então, aí os assírios, a cavalaria dele novamente, que eu já falei para vocês, colocava muito medo nos povos dominados. Vamos comentar agora sobre os neobabilônicos. Nós falamos sobre babilônicos lá com Hammurabi, mas tem um outro que é chamado de neobabilônico, que teve um rei muito importante, que é o rei Nabucodonosor II. Porque tem o Nabucodonosor I e esse é o segundo, Nabucodonosor II. Esse rei governou de 604 a 562 AC. AC é antes de Cristo, antes de Jesus nascer. Vamos lá falar sobre ele. Primeiramente, o império liderado por Nabucodonosor é conhecido como Império Neobabilônico, ou seja, Novo Babilônico, Novo. Nabucodonosor recuperou toda a glória do império durante seu reinado. Por quê? Porque o reinado dos neobabilônicos estava em decadência. Ele foi o rei responsável por recuperar toda a glória. Como assim ele recuperou a glória? Vamos lá. Além de grande guerreiro e estrategista militar, Nabucodonosor foi responsável por grandes construções no império. Isso ajudou muito a recuperar a glória do império, construções. Ele foi responsável por transformar a Babilônia em uma cidade de gigante oponência. Vamos lá aqui falar uma coisa aqui. O Nabucodonosor, esse cara bem aqui, viu? Ele foi o cara responsável por reerguer o Império Neobabilônico. Esse cara é bem o Nabucodonosor. Ele aparece muito na Bíblia. Daqui a pouco eu vou comentar os livros que ele aparece. Ele foi responsável também por transformar o Império em algo muito grande. Já vou mostrar o mapa para vocês, tá? Na narrativa da Bíblia, o rei Nabucodonosor foi um instrumento nas mãos de Deus. Como assim, professor? Um instrumento na mão de Deus? Só lembrando que ele aparece no livro de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Vamos aqui focar em Daniel. Ele foi usado para castigar nações. Isso não significa que Nabucodonosor era um servo devoto ao Senhor. Ao contrário, ele era um rei pagão, mas que havia sido designado por Deus para cumprir seus propósitos. Nabucodonosor é um rei que vai dominar toda a região do reino de Israel. E ali inclui também Judá e toda aquela região que a Bíblia mostra. Nabucodonosor, ele vai ser o rei responsável por destruir a cidade de Jerusalém, que é a cidade sagrada dos judeus. Com ele, Jerusalém, em 587, vai sofrer a primeira grande destruição, com Nabucodonosor.
Mas por que ele foi um instrumento na mão de Deus, já que ele destruiu a cidade que Deus disse que era uma das partes da terra prometida? Porque os judeus estavam adorando vários outros deuses. Os judeus não se atentavam mais para a adoração de Deus. Os judeus estavam agora muito focados também na questão material. E não foi isso que Deus disse aos judeus desde a época de Moisés e Abraão. E aí, de acordo com a Bíblia, Deus usou Nabucodonosor para castigar os judeus. Como assim? Nabucodonosor dominou a cidade de Jerusalém, dominou todo o reino de Israel, e Nabucodonosor também vai deportar parte da população de lá e vai destruir o templo de Jerusalém, tá? Então, além disso, o reinado de Nabucodonosor compõe o contexto histórico de grande parte do livro dos profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. E Daniel é a pessoa responsável por desvendar parte dos sonhos de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai receber vários avisos a partir de sonhos. Ele vai chamar várias pessoas para decifrar os sonhos. Ninguém consegue decifrar. Quem vai conseguir decifrar os sonhos é Daniel, o profeta Daniel, que era um judeu. Só lembrando que Nabucodonosor havia dominado o reino de Israel e Daniel estava sob o domínio do Nabucodonosor, já que Daniel era judeu do reino de Israel. Então, aí Nabucodonosor e a sua esposa Amites, que ele era extremamente apaixonado por ela, e foi por ela que ele construiu e fez uma das maiores construções da história da humanidade, que são os Jardins Suspensos da Babilônia, que nós vamos ver daqui a pouco. E ali é o Nabucodonosor, na novela O Rico e Lázaro, da Rede Record. Esse daí, gente, é o tamanho do Império Neobabilônico, do Nabucodonosor. É um pouco menor que o Assírio, mas só que é um império bem considerável com relação aos Sumérios e aos Babilônicos. Ali você está vendo Jerusalém, região também dominada por Nabucodonosor. Jerusalém foi dominada pelos Assírios, Jerusalém, a região de Israel, na verdade, e a região de Israel vai ser dominada depois por Nabucodonosor, os Neobabilônicos. Nabucodonosor. Sua construção mais famosa são os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses jardins consistiam em um conjunto de árvore plantada em calçada elevada, sustentada por grandes pilares que simulavam uma região montanhosa. Aqui é o Jardim Suspenso da Babilônia. Nós temos fontes históricas que dizem que ele realmente existiu, tá? Jardim Suspenso da Babilônia. Construído por Nabucodonosor, construído para a sua esposa Amites, porque ela morava em uma região de muito verde, muita plantação. Entretanto, o Império Neobabilônico ficava em uma região deserta e a Amites estava sentindo muita saudade da sua terra natal. Aí o Nabucodonosor resolveu dar um presente para ela, e o presente foi o Jardim Suspenso da Babilônia. E é onde ela ia poder ver verde toda hora. Isso que é amor, gente, viu? Vamos falar e fechar sobre a religião dos mesopotâmicos. Assim como a maioria dos povos da antiguidade, os mesopotâmicos eram politeístas. Eles adoravam inúmeros deuses. Na Mesopotâmia tinha vários deuses e semideuses também. E eles tinham várias formas, tá, gente? Nós estamos acostumados a ver deuses. Na verdade, deuses não, tá? A ver imagem de pessoas que chamadas de santos como seres humanos, tá? Entretanto, o pessoal da Mesopotâmia adoravam deuses e semideuses que não tinham muita aparência de ser humano. Apesar da mitologia mesopotâmica ser ampla e complexa, seus deuses se organizavam em uma hierarquia clara de acordo com a influência de seu poder. Aí, gente, são os deuses da Mesopotâmia, parte deles, tá? Eles tinham um pouco ou quase nenhuma característica de ser humano, eles tinham poderes especiais. Eles agiam sobre a natureza. Os mesopotâmicos achavam que eram os deuses que agiam sobre a natureza. E qualquer coisa que era pedida tinha que ser feita através de uma oferenda aos deuses. É isso que, de acordo com a Bíblia, vai irritar muito Deus lá no Antigo Testamento, que vai acabar utilizando Nabucodonosor para ser instrumento de sua obra, destruindo Jerusalém para poder fazer com que o povo de Israel aprenda de vez que existe somente um Deus, que é ele, Yahvé ou Javé. Mas os mesopotâmicos eram politeístas e adoravam inúmeros deuses. Cada cidade tinha um deus em específico, mas quando uma cidade era dominada por um povo, acabava modificando esse deus pelo deus da outra cidade, e assim ia, tá? Então, meus alunos, a gente vai ficando por aqui na nossa última aula, e a gente se encontra na nossa atividade e também na nossa avaliação. Vamos deixar aqui um abraço agora para o 6º ano A,
para a Alessandra Souza Santos, que entregou também já as 6 atividades. A Ana Júlia dos Santos entregou também as 6 atividades. Enzo Gabriel, Felipe Gabriel também entregou. Kailande Souza Aires entregou também as 6 atividades. A Natália Emanuele Santos Pinheiro também entregou as 6 atividades. Yasmin Martins de Oliveira também entregou as 6 atividades. Eu aguardo todos os outros com as atividades, viu? A gente fica por aqui e até a próxima, viu, gente? Tchau.